benefícios do batismo com o Espírito Santo e não terei como pregar inteiro, mas apenas uma breve reflexão de forma objetiva e precisa será muito útil para nossas vidas. Todos se encontraram e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e encheu toda a casa. Todos estão acompanhando e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E cada um começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui está a promessa cumprida que mudou o cenário da igreja. Aqui está uma lição extraordinária. E, por que não dizer lições? No Antigo Testamento, o Espírito Santo só sobrevia sobre juízes, profetas, sacerdotes e reis. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só sobrevia sobre profetas, juízes, sacerdotes e reis. Eram as únicas pessoas que tinham o privilégio do Espírito Santo vir sobre eles. Detalhe, era de forma temporária e não era dentro da pessoa, era sobre a pessoa. O Espírito Santo vinha sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre os juízes, sobre o profeta, sobre. O Espírito Santo não adentrava deles, vinha sobre. E quando eles conseguiam vencer a batalha ou cumprir o propósito que Deus determinou, daqui a pouco o Espírito Santo se retirava. A promessa que o Senhor nos dá, Ele também usou o seu servo no ano 835 a 830 a.C. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, o povo de Judá estava debaixo de uma rebeldia, desobediência, e Deus, através do profeta Joel, usou o profeta para dizer que ia enviar o gafanhoto, iria enviar para detonar a lavoura do seu povo, que estava na desobediência. Era um juízo. Todavia, o povo foi chamado ao arrependimento, foi chamado a se arrepender, para que o Senhor fizesse tudo novo. E quando a mensagem veio de juízo, e a mensagem veio de arrependimento, no capítulo 2, versículo 28 e 29, o profeta Joel abriu a boca e o Espírito Santo tomou e disse: há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui não é carne que nós comemos. Carne aqui se refere a pessoas. Carne aqui se refere a ser humano. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos sonharão. Ou seja, a promessa estava feita agora. Já não era mais para reis, sacerdotes, juízes e profetas. A promessa era para todos. Então, quando o Senhor Jesus veio pregando, no capítulo 14, versículo 13 e 14, Ele disse: tudo que pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No verso 15 ele vai dizer: se vocês me amam, irão guardar os meus mandamentos. Verso 16: e eu irei rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. E essa expressão no grego, outro é allos, que significa outro da mesma espécie, outro igual a mim. Então, o que o Senhor iria enviar, iria representar para aqueles que recebessem o mesmo que Jesus representou para os discípulos. O Espírito Santo representa para nós o que o Senhor representou para os discípulos. Se não, vejamos, quantos aqui andaram com Jesus na Galileia? Quantos aqui dormiram com Jesus? Quantos aqui comeram com Jesus? Quantos viram Ele em carne, ou viram Ele ser crucificado, ou viram Ele subir? Nenhum de nós. Os discípulos tiveram essa oportunidade. Então, se pegasse esse microfone e pudesse dar a Pedro,
João, eles iriam declarar: Jesus está vivo, Jesus é a verdade, confie nele, nele não há mentira. Mas se pegar esse microfone e entregar a cada um de nós, que nós não chegamos a ver, não chegamos a andar com ele, mas cada um de nós conseguimos dizer: Jesus está vivo, Jesus é real. Aleluia! A mesma certeza que os discípulos tinham, porque conviveram com Jesus, nós temos essa mesma certeza, porque o Espírito dele está dentro de nós. O Senhor Jesus disse: enviarei outro Consolador, Alos, outro da mesma espécie, outro igual a mim, e ele ficará com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós, que o mundo não pode receber. Perceba bem, a promessa de Joel foi essa: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Só que o Espírito Santo vinha sobre alguns, e não era mais agora sobre alguns, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Aí o Senhor Jesus vem e diz: e o Espírito Santo que habita com vocês agora estará em vós. Antes o Espírito Santo era sobre alguns, por fora, e a promessa de Joel agora viria para todos. E a promessa ela vai ampliando como um leque. Você vai abrindo um leque, e o leque você vai vendo a perfeição do leque. A promessa inicia: o Espírito Santo será derramado sobre todos. Jesus vem e vai ampliando. O Espírito Santo estará com vocês, dentro de vocês. Não seria mais sobre, seria dentro. E o Senhor vai e amplia mais a promessa, dizendo: e Ele estará com vocês para sempre. Antes, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, cumpria a vontade de Deus, o Espírito Santo se retirava. Agora o Espírito Santo, a promessa, ele viria sobre todos, para dentro do servo, e iria permanecer. Isso é uma grande ilusão, gente. Quando alguém de repente está firme, daqui a pouco tropeça e cai. Isso aqui eu estou falando na vida espiritual. Às vezes comete o pecado. Ah, será que o Espírito Santo saiu de mim? Não é dessa forma. Jesus prometeu: o Espírito Santo permanecerá em vós. Só tem uma única forma do Espírito Santo sair de alguém: é se a pessoa abandonar o Evangelho. Aí o Espírito Santo se retira. Porque se a pessoa pegou, mais à frente ele confessa e deixa, jamais o Espírito Santo irá abandonar uma pessoa dessa. E essa pessoa só teve a oportunidade de conseguir confessar e deixar, porque foi o próprio Espírito Santo que a convenceu do pecado. A promessa vai se ampliando, vai se abrindo. Então o Senhor Jesus, no capítulo 14 ainda de João, versículo 26, ele vai dizer que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca lhe faltará sabedoria, pois está escrito no capítulo 1, versículo 23 de Provérbios: converta-se pela minha repreensão, e sobre vós derramarei o meu Espírito, e vocês vão saber, conhecer as minhas palavras. João 14, 26, Jesus disse: o Espírito Consolador, quando vier, vos ensinará todas as coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca lhe faltará sabedoria. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca lhe faltará a certeza de que Jesus é real. Porque no capítulo 15, versículo 26 do Evangelho de João, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, quando vier, ele testemunhará de mim para vocês. Ele irá testificar de mim para vocês. Aleluia! No capítulo 8, em Romanos, versículo 14, aliás, versículo 16, está escrito que o Espírito Santo testemunha para o nosso espírito que agora somos filhos de Deus. O que significa isso? Não andamos com Jesus na Galileia, não vimos ele ser crucificado, não vimos ele depois que ele ressuscitou, mas Jesus disse: o Espírito Santo testemunhará de mim para vocês. Por que que cremos e somos capazes de entregar nossa vida por ele, capazes de negar o mundo por ele? Porque o Espírito Santo, ele testifica para o nosso espírito, ele traz a realidade de Jesus para o nosso espírito, que Jesus veio em carne, que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu o diabo, que Jesus venceu o pecado, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. O Espírito Santo nos
testemunho de Jesus. Olha como dói no coração quando eu ouço alguém dizer. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente que diz: ninguém pode dizer que tem a certeza da salvação. Vale por si, não vale por mim nem por outros. Nós temos a certeza da salvação, porque Romanos capítulo 14, capítulo 8, versículo 14 está escrito que o Espírito Santo, Ele testemunha para o nosso espírito que somos filhos de Deus. O selo que o Senhor colocou em nós foi o seu Espírito, que nos dá a certeza que fomos perdoados, libertos, transformados e que somos filhos de Deus por adoção. Aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, terceiro ponto, nunca lhe faltará direção. Porque no capítulo 16 de João, o Senhor ainda falando do Espírito Santo, Ele vai dizer, capítulo 16, versículo 13: o Espírito Santo, quando vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Se você tem o Espírito Santo, você não pode andar sem direção. Se você tem o Espírito Santo, você não pode andar em confusão. Se você tem o Espírito Santo, você não pode andar pela sua direção. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito dele te guiará em toda a verdade. E aqui está o mistério. Alguém pode ser analfabeto, pode não conhecer a Bíblia, pode não saber ler, mas se ele tiver o Espírito Santo, ele vai ser tão guiado pela verdade como um teólogo será, porque não vai depender simplesmente do conhecimento das Escrituras, vai depender simplesmente de quem está dentro dele, guiando ele, ensinando ele, inspirando ele. Aleluia! O Espírito Santo é o advogado da igreja. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso aliado. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele intercede por nós e dentro de nós, porque não sabemos o que devemos pedir. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se tem uma coisa que Deus atende, é quando você está em oração. É por isso que a recomendação é: nunca deixe de orar, mesmo nos piores momentos da sua vida, mesmo no momento de angústia, de dor, mesmo no momento de tribulação, mesmo no momento que a sua alma esteja ardendo. Mas se você dobrar o joelho e não tiver força para orar, o Espírito dele irá interceder por você com gemidos inexprimíveis, e o céu irá se abrir e a resposta virá, porque o Senhor estará recebendo a intercessão do seu Espírito, que é o Espírito da verdade. Aleluia! Benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Só que tem duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Estou falando de dois tipos de linguagem. Não é um pleonasmo, porque tem pessoas mais simples. Então, duas coisas diferentes. Primeiro é o Espírito. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele vem para dentro de nós. Segundo, é a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2. Mas o Espírito Santo não veio sobre os discípulos em Atos 2. Se não, abra em João capítulo 28, se você quiser. Capítulo 20, versículo 21. Há muitos anos foi nos ensinado que o Espírito Santo veio em Atos 2. Em Atos 2 foi a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 21, todos os discípulos receberam o Espírito Santo, e aqui eles receberam para o novo nascimento. Aqui não foi batismo com o Espírito Santo, aqui eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Perceba bem, aqui o Senhor já tinha ressuscitado, aqui o Senhor estava dando as últimas instruções para subir aos céus, e o Senhor
Senhor se colocando no meio dele, disse: Pai seja convosco. E soprando sobre ele, disse: recebei o Espírito Santo. Ali, o Espírito Santo veio sobre ele. Gente, eu me arrepiei. Ali o Espírito Santo veio morar dentro dos discípulos. Em Atos 2, eles tiveram batismo com o Espírito Santo. Em João 20, 21, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 2 foi a segunda bênção. Então preste atenção. Aqui cai por terra a teoria das igrejas tradicionais que falam que não existe batismo com o Espírito Santo, e que o batismo com o Espírito Santo é logo quando você aceita Jesus e já recebe o Espírito Santo. Ué, porventura estaria Deus em confusão? Iremos mostrar, porque no capítulo 20, versículo 21, em João, o Senhor concedeu o Espírito Santo aos discípulos. Ele, tendo concedido o Espírito Santo aos discípulos, em Mateus 28, 19 e 20, em Marcos 16, verso 15 e 16, em Lucas 24, versículo 44 a 48, e em João 20, 21 e 22, o Senhor termina de dar as últimas instruções, e das últimas instruções ele disse em Lucas, no capítulo 24, versículo 48 e 49, ele disse: agora fiquem em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Glória a Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo? O revestimento de poder. Em Atos 1, versículo 8, o Senhor prometeu dizendo: vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, aos confins da terra. Em Atos 1, 8 diz: vocês receberão virtude. No português, a língua portuguesa, poder, no grego, dunamis, e sereis minhas testemunhas. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder. Não é um vestimento, é revestir alguém que já está vestido, porque em João 20, 21 eles receberam o Espírito Santo, e em Atos 2 eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O revestimento de poder. E essa palavra do grego, recebereis poder, é dunamis, que significa uma usina de poder. Mas é poder a ponto de você chegar perto de um ímpio e não conseguir ficar de boca calada. Você tem que pregar para ele, você tem que falar do amor de Jesus para ele. Você tem, se ele entrar em uma conversa de futebol com você e você fala: jogar bola bom, é atividade difícil, mas eu quero te dizer algo. Aí você já entra pregando Jesus para ele. O investimento de poder é o batismo. Aleluia. Quando o Senhor prometeu que eles iriam receber o poder, o batismo com o Espírito Santo, foi para um povo que há 43 dias atrás, eles tinham negado Jesus. E o primeiro a negar Jesus nunca foi Pedro, porque Pedro disse: estou disposto a ir até a morte por ti. E todos os discípulos disseram: também nós estamos dispostos a ir até a morte. Quando foram prender Jesus, todos os discípulos foram abandonar Jesus, logo negaram. Mais à frente, Pedro vai e nega também. Mas quando Jesus ressuscita, ele não disse assim: diga para os covardes, diga para os medrosos, diga para os que me abandonaram. O amor dele é diferente do nosso. O amor de Cristo não simplesmente, se você vai entender pela placa de uma religião. O amor de Cristo é esse. Quem chamaria de discípulo? Alguém que me abandonou no momento em que você mais precisava, porque você cuidou, você ensinou, você tratou, você amou, você deu poder para expulsar demônios, evangelizar e curar enfermo, você multiplicou pães, alimentou, ajudou, 3 anos e meio andando com eles, e de repente estão dispostos a ir até a morte, vão prendê-lo, os discípulos abandonam e fogem. O Senhor Jesus se entrega na cruz. Quando ressuscita, diz para as mulheres, diz aos medrosos, aos covardes: não, porque se for no exército, na polícia, onde for, se você abandonar a tropa, já era, você é excluído.
que olhar sendo compreso. Jesus ressuscita e disse: diga aos meus discípulos, diga aos meus irmãos, Aleluia. e diga a Pedro. Sabeis por quê? Porque o amor de Cristo você não encontra através de uma placa, você encontra através das Escrituras. Excede a nossa lógica, transcende o limite humano. Às vezes nós queremos estabelecer regra para isso, para aquilo. Gente, nós não temos o amor que tem Ágape, só Ele tem. Ele ressuscita e diz aos meus discípulos. Como? Discípulos que abandonaram, discípulos que negaram, discípulos que deixaram só. Porque quando o Espírito Santo entrasse na vida desses discípulos, nunca mais seriam o mesmo. Quando Satanás entrou na vida de Pedro, muita gente usa isso para dizer: o diabo entra na vida de crente, entra se estiver na prática do pecado. Porque em 1 João 5, versículo 18 está escrito: aquele que nasceu de novo não vive mais pecando, ele se guarda e nele o diabo não pode tocá-lo. E como entrou em Pedro? Ali os discípulos não tinham o Espírito Santo. Quando foi em João 20, 21, o Senhor soprou o Espírito Santo. E lhe deu a promessa em Atos 1:8, que eles receberiam poder. Resultado, o Senhor subiu ao assunto aos céus. E quando subiu, todos os discípulos subiram para o cenáculo do templo. E 10 dias em oração, em adoração, em busca, em intimidade, se cumpre Atos 2, foi o texto que eu li. Estando todos reunidos no dia de Pentecostes, 53 dias depois deles terem abandonado a Cristo. Esse mesmo que abandonaram foram os mesmos que o Senhor, quando ressuscitou, foi ao alcance deles, que lhe deu o Espírito Santo. E agora Ele reveste ele com o seu Espírito. Estando todos reunidos no dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e encheu todos aqueles que estavam sentados. Glória a E o Deus. primeiro sinal não foi para os simples. Sinal, acompanhe comigo no capítulo 2. Foram vistas por eles. Esse eles aqui é só quem estava dentro da casa. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Primeiro sinal, sinal visível para os discípulos. Isso não aconteceu quando eles tiveram aquele momento de êxtase. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E no grego é glossolado. É o mesmo termo que vai aparecer. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. O termo é glossolado. Glossolar é falar uma língua que você não conhece, que outro não conhece, mas o Espírito Santo deu a interpretação em seus ouvidos, cada um na sua pátria. O que é o batismo do Espírito Santo? É o investimento de poder. O objetivo do batismo do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só pular, não é só. O objetivo do batismo do Espírito Santo: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Aleluia. Essa é uma testemunha fiel de Cristo. Essa é uma testemunha verdadeira de Cristo. Essa é uma pessoa que carregue o nome de Cristo nos lábios, que carrega as marcas de Cristo no seu ser. É mesmo você machucado, sangrando, caluniado, e você avançando e louvando ao Senhor e pregando ao Senhor. Aleluia. Hoje eu tive condições de focar na leitura como eu queria ler a palavra. Claro, eu li um pouco, mas não como eu queria. Eu estava angustiado, eu estava quebrado por dentro, eu estava apanhando por dentro, mas eu cheguei aqui e a unção do Senhor disse: você veio quebrado, você veio machucado, mas eu estou aqui com renovo, eu estou aqui com graça. Aleluia. Pedro e os discípulos falaram em outras línguas, e cada um conforme na sua pátria entendia. Pena que já voou.
Muitos ficaram maravilhados e chegaram a dizer: o que isso pode ser? E a Bíblia diz que outros zombando diziam. Aqui você já vê o diabo querendo atrapalhar o Pentecoste. Você sabia? E o diabo botou isso na mente de muitas pessoas, de igrejas e até tradicionais, porque algumas igrejas tradicionais ele diz que é o demônio que fala na nossa boca. Eles falam isso. Eles falam que é o demônio que fala na nossa boca. Aqui, perceba que o diabo tentou atrapalhar o Pentecoste. Muitos zombando diziam: estão embriagados, estão embriagados. E se levanta um homem que negou a Cristo quantas vezes? Pedro negou quantas vezes? Quantas vezes? Ele se levanta, não envergonhado, não cabisbaixo, não abatido, mas ele se levanta, cheio do Espírito Santo, e declara: varões galileus, esses que vocês estão vendo, essa hora do dia, falando e movendo-se pelo Espírito Santo, não estão embriagados. Isso é a promessa de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! E aqui Pedro começa a apresentar essa promessa, essa profecia, e começa a dizer: o príncipe da paz, que vocês condenaram, que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram. E ele começa a citar até os salmos, que Deus fez um concerto e viria da descendência de Davi. E quando ele finaliza a mensagem, 3.000 almas diz: e nós, irmãos, o que devemos fazer? Pedro levanta e diz: arrependei-vos. Aleluia! A unção faz a diferença. Glória a Jesus! A unção faz a diferença. E ele disse mais: arrependei-vos e sejam batizados, porque a promessa do Espírito Santo diz respeito a vocês que estão aqui, diz respeito aos vossos pais, e diz respeito a todos que estão de longe, e a todos quando Deus nosso Senhor nos chamar. O dia de Pentecoste ficou marcado pelo grande avivamento, mas é vontade de Deus, é promessa de Deus nos dias atuais derramar o avivamento na sua igreja. Aleluia! Como alcançaremos esse avivamento? Glória a Deus. Devemos, como uma terra que brama por água. Quando você vai no deserto, ou esses lugares do interior, Barro Vermelho, Preto também, eles se intricam quando estão secos, racham. Ali estão sedentos por águas. Nós só seremos cheios do Senhor quando estivermos sedentos pelo Senhor. Não é sedento pelas coisas que Deus tem para nós, é sedentos por Ele. Eu não tenho carro do ano, mas eu sou sedento por Ele. Aleluia! Eu não tenho o emprego que eu queria, mas eu sou sedento por Ele. De repente você é solteiro, eu não tenho esposa ainda, mas eu sou sedento por Ele. Eu não tenho um marido ainda, mas eu sou sedento por Ele. Está faltando dinheiro, mas eu sou sedento por Ele. Unção, derramamento virá sobre aquele que é sedento por Ele. Aleluia. Capítulo 3, eu quero para finalizar. Pedro e João, subindo ao templo para a oração, estava sentado um homem que todos os dias estava naquela porta formosa e era coxo. E o Senhor Jesus passara pelaquele coxo, porque o Senhor entrara na porta formosa muitas vezes. E por que o Senhor não curou? Porque o Senhor sabia que um dia iria usar os seus servos para tal missão.